Bem-vindo, pessoas, a mais um episódio do Drica Talks. Hoje, meu amigo, eu espero que você esteja preparado para a tomada de consciência, para os tapas na cara com amor, porque eu estou com um convidado mais que especial, Marito. O Mário é de Portugal e veio trazer para a gente um contexto, uma história, um aprendizado, que desde quando eu conheci, a gente acabou, né, ele, a esposa, se conhecendo em uma experiência não tão convencional, vamos resumir dessa forma, nada convencional, mas extremamente profunda, nos ajudando a ressignificar muitas coisas. Quando a gente pensa que já tá tudo bem, já sei o que eu precisava saber, já tenho as ferramentas que eu acreditava que eu precisava, a vida surpreende. E é ótimo, porque eu, por exemplo, detesto uma vida monótona. E por isso, cá estamos. Que bom. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo convite. Mesmo muito. Foi super gosto. especial. Obrigada por aceitar. Foi muito bom te conhecer nessa experiência, né? E criarmos essa conexão. Que foi diferente. Que foi diferente e Legal. boa. Foi tão diferente que quando eu conheci verdadeiramente a tua história, um pouco, né? Porque para conhecê-la profunda precisávamos de fato de mais tempo. E a história da Carla também, eu pensei como? Como assim? E eu gostaria que as pessoas também conhecessem um pouco disso. Então, conta um pouquinho sobre quem você é e o que você faz. Então vá, Adric, eu sou... eu sinto que sou um peregrino na vida, tá? Eu gosto de caminhar na vida, de correr mundo e de conhecer histórias, tá? E nessas histórias e nestas viagens, né? Vim-te encontrar, fui-te conhecer a Goiânia, né? Sou de Portugal, né? E que nestes encontros nós vamos cruzando, vamos partilhar, né? Tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que eu sou, e desses encontros e desencontros eu vou ficando cada vez mais rico ao longo do tempo, né? Então o Mário é isso, é um conjunto de histórias, é um conjunto de experiências, de vivências, que me dá muito prazer, sabes? Com isso, o que é que eu faço? Continuo a fazer o mesmo em Portugal, né? Eu estou disponível, eu adoro pessoas, de verdade. E gosto muito de física quântica, né? E a física quântica tem uma coisa, algo muito claro, que é que a física quântica diz que nós somos todos um só, tá? Inclusive, então a única eu conheci esse termo da física quântica e comecei a estudar, minha cabeça se expandiu, eu falei, uau! Depois eu gostaria que você até falasse um pouquinho mais de física quântica pra gente. E nessa dinâmica da física quântica, em que somos todos um só, então a única forma de eu conhecer o Mário é conhecer todas as pessoas. Tá? Então, quanto mais pessoas eu conheço com profundidade, melhor eu me conheço. Tá? Porque todas elas falam sobre mim. Tá? Então, através das pessoas que eu conheço, eu encontro partes do Mário que sem elas eu nunca conseguiria conhecer. Tá? Então, torna-se assim, uma magia incrível, né? Eu costumo dizer que eu procuro algo que eu desejo verdadeiramente nunca encontrar, que é para não perder aquela... Tá? Então é isso, o Mário é um buscador constante, é um peregrino, é um aprendiz sempre, tá? E desfruto muito de todo este processo. Quando começou essa vontade de... Ok, você já atendia provavelmente, já era terapeuta antes de começar os seus trabalhos de alto impacto? Não, olha, eu sempre fui muito sensível, né? Muito novo, com muita sensibilidade. Os meus pais não sabiam lidar bem com a minha sensibilidade, né? E então eu sempre procurei nas artes marciais a forma de equilibrar a minha energia, e depois, através das artes marciais, tive acesso ao Reiki, à meditação, ao Chai, ao Feng Shui, ao Tai Chi, pronto, a uma série de técnicas orientais que me ajudaram até a equilibrar aqui o meu tico e o meu teco e a gerir aqui como equilibrar a minha energia. Então, desde aí, sempre foi muito a minha praia, né? E então eu começo muito cedo conectado com o mundo empresarial, okay? Os meus pais eram pessoas de muito trabalho, muito humildes, muito dedicados, mas que me ensinaram a fazer acontecer. Tá? E então foi sempre um caminho. Comecei por aí, tá?
através dos meus 16 anos, comecei numa busca de fazer dinheiro, de criar estruturas, até aos meus 30 anos, né? Nos meus 30 anos eu tinha um grupo de empresas, de restaurantes, de academias, tinha sim, uma equipa boa de colaboradores, em que eu sabia o que eu tinha, só que eu não sabia quem eu era, sabes? Bom. Foquei-me muito na parte dos objetivos, né? De concretizar, de fazer acontecer, e aquilo foi despertando em mim um vazio interno muito grande. Eu cada vez tinha mais coisas, eu sabia que cada vez, né? Nós falamos quem é o Mário, e nós fazemos o que temos e o que fazemos, né? Mas o Mário não é nada daquilo que eu tenho, nem do que eu faço. O Mário é muito mais do que isso, só que para isso eu precisava ter tempo para descobrir. Se encontrar. Okay? E os meus 30 anos foi assim esse ponto de viragem, esse ponto de transição, esse ponto de eu dizer assim, ok, é um momento de parar, né? Nós não sabemos qual é o caminho, mas nós sabemos aquilo que já não dá, tá? E eu sabia que por ali já não ia dar, porque já não me dava tesão, já estava conquistado, já não era aquilo que me ia levar onde aquilo já estava, está ganho, tá? E então eu entreguei tudo o que eu tinha, e em 10 dias entreguei tudo o que eu tinha e voltei para a casa dos meus pais e comecei um processo completamente de novo. Uau. Tá? Então eu fui atrás do Mário que eu tinha perdido quando eu fui atrás das coisas, sabes? E então tive 14 anos como empresário, okay? Com sucesso, com resultados, com muito prazer naquilo que eu fazia também, só com um vazio interno, tá? Eu não tinha consciência desse vazio até eu parar, okay? E escutar esse vazio. A partir dali foi essa paragem e foi um processo totalmente interno, foi um resgate deste Mário. Então tive 14 anos só focado no meu mundo interior, no meu desenvolvimento pessoal, no meu autoconhecimento. Abri um espaço portal, okay? Abri um espaço portal no dia 8/8/2008, 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. Estava a abrir a porta. E aquilo que eu criei no portal foi mesmo a minha necessidade, que é, eu precisava de criar um portal de energia em que me permitisse ver a vida de outra forma que eu não sabia ver antes, sabes? Criar um espaço energético onde eu pudesse sair da rodinha do hamster, tá? E poder ver a vida de uma forma bem clara, né? E esse espaço já tem 18 anos, né? Vai fazer agora em agosto deste ano. Uau. 18 anos, e nesse processo, nestes 18 anos, 14 anos depois de abrir o portal, eu fui convidado para voltar ao mundo do empreendedorismo, que é algo que eu adoro, tá? E juntar as duas coisas. Por isso eu hoje basicamente trabalho em empreendedorismo e espiritualidade, acompanho imensos CEOs, basicamente, em que os ajudo para que eles não se percam como eu me perdi, ok? E acabei por desenvolver projetos que ajudam a criar esse acompanhamento, né? Esse passo a passo com eles, ajudando-os na individualidade, ajudando no acompanhamento familiar, ajudando nesse acompanhamento empresarial. Se eu tivesse isso naquela altura, possivelmente eu não teria entregue tudo, ou não teria feito o que eu fiz, não sei, né? Então foi assim um percurso bem longo, não é? Por isso, quando me questionas quando é que isto começou de facto, este lado mais terapêutico, mais consciente, começou desde muito novo. Sim, nesse despertar e neste percurso que a vida me convidou a fazer, né? Porque acho que a vida vai-nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, né? No tempo certo. No tempo certo, sabes? Eu tenho muito uma máxima quando eu chegar lá em cima, né? Antes de querer conhecer Deus, eu quero conhecer quem é que monta os puzzles aqui em baixo. Só para entender o processo. Tá, porque eu acho que é incrível, né? Então eu acredito que a vida vai-nos convidando a fazer uma rota para nós juntarmos peças, que é para depois montarmos o puzzle lá à frente, né? Então eu hoje sinto-me muito realizado com todo esse percurso que fui fazendo, porque eu hoje sinto que estou na minha praia, né? Eu estou a juntar peças de todo o percurso e agora poder partilhar um bocadinho este lado mais inteiro do processo. É isso. Por mais que faz 18 anos que você está nessa jornada e que em dado momento você se reconectou, conseguindo trabalhar a espiritualidade com o mundo empresarial, ainda hoje é muita novidade essa categoria. Eu vejo e tento fazer parte desse movimento, que é trazer a espiritualidade para dentro do mundo dos negócios,
porque ficou tão pesado, ficou tão... Essa analogia do hamster, ela ficou muito mais rápida, a roda, e a ponto da gente se tropeçar, se atropelar, se prejudicar, se maltratar, e gente ferida fere. Então nós acabamos criando um próprio veneno compartilhado dentro desse mundo, onde eu também cheguei nesse nível de ter quase que uma exaustão, né? Eu compartilhei um pouquinho disso, cheguei a fazer o processo de constelação, inclusive Mário foi meu pai na minha constelação. Verdade, verdade. E dali, inclusive, eu falei, não tem como, eu realmente preciso abraçar esse mundo que eu amo, mas eu preciso trazer a espiritualidade para o mundo dos negócios. E eu ainda percebo uma gama de rejeição dentro desse campo, até porque as pessoas ainda associam religião com a espiritualidade e vice-versa. Como é que você distingue isso? Como é que você consegue abrir a mente de alguém que ainda não conhece esse conceito da espiritualidade dentro do mundo do negócio? Um CEO. Vamos pegar o exemplo de um CEO, ou até mesmo de um colaborador, que ainda tem esse preconceito de que são coisas que não devem se misturar, de que são coisas que devem ficar no campo extremo pessoal, e que caso chegue para o campo profissional, pode pulverizar. Como você enxerga isso? Como é que você aborda uma pessoa assim? Eu tenho muito esta visão, não é? Não existe uma empresa forte com um empresário fraco. Bom, ótimo. E não existe um empresário forte com uma pessoa por trás fraca. Ok? Então, nós temos que ir à base na construção do processo. Né? E quando nós vamos para a base da construção da pessoa, né? Eu vejo o olhar desta pessoa num processo inteiro, tal e qual como uma cadeira que nós estamos sentados. Esta não, porque é um processo redondo, mas normalmente uma cadeira tem 4 pilares, 4 pernas, né? E essas 4 pernas é isso que se dá o suporte da estrutura, né? Sim. E então nós temos, né, as nossas saúdes. Nós temos uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental e uma saúde espiritual. Isso faz parte do equilíbrio do ser humano. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece isso, tá? Então, trazendo esta linguagem como pilares, como saúde, como departamentos de uma empresa, nós podemos olhar para isto de diferentes formas, né, mediante o assunto. O equilíbrio do ser humano está nesse suporte desses 4 pilares. Tá? Eu, para poder estar sentado aqui confortavelmente, eu preciso que esses 4 pilares estejam alinhados. Se faltar uma perna, eu já não consigo estar em equilíbrio. Se uma perna ficar mais curta que a outra, eu já vou andar aqui em esforço. E é assim que nós andamos na vida. Tá? Nesse esforço, nesse desequilíbrio, né? nessa tentativa, nesse esforço constante de nos mantermos alinhados neste processo. E eu acho que é isso que é tremendamente desgastante. Né? E então quando encontramos esses quatro pilares, esse alinhamento, quando eu olho de facto para o Mário, antes de olhar para a minha família, ou antes de olhar para a minha empresa como uma empresa pessoal, como uma marca pessoal, como um branding, eu tenho que estar em lucro. Sim, tá? Em primeiro então, lugar. Eu tenho que estar em lucro para poder dar lucro em tudo o resto. Né? Então, esse posicionamento para mim é de facto importante. Como é que... Claro que eu tive a sorte de ser convidado para através de 2 pessoas muito especiais em Portugal, que é o Paulo Faustino e a Regina Santana, que são 2 seres incríveis, que são meus clientes há muitos anos, há 13 anos, ok? E eles sempre estiveram conectados com o digital. Aliás, eles tiveram um programa até cá no Brasil, e de marketing digital muito forte, e eles convidaram-me sempre. Eles na altura queriam criar uma academia, eles que tinham uma academia de marketing digital em Portugal, e eles queriam criar uma academia de desenvolvimento pessoal. Né? Na altura que eu entreguei as empresas, disse, mas eu naquela altura só queria estar comigo, na minha paz, sem essa dinâmica. E quando eles criaram um programa de 2 masterminds que eles têm, eles convidaram-me para fazer parte da dinâmica como mentor, porque é muito importante. Eles disseram, nós vamos escalar empresas, mas nós vamos precisar de alguém que ajude a escalar pessoas, né? Porque então essa combinação
faz todo o resultado, todo o sucesso. Eu acho que deriva daí, não é? Porque quando eu tenho de facto uma estrutura pessoal, eu consigo dar lucro tanto na minha família, que é uma segunda empresa, né? Uma segunda sociedade, como eu consigo dar lucro numa empresa qualquer. Tá? O método que eu uso é o método que eu uso para a gestão da minha vida. Se eu der lucro, eu sei que se usar o mesmo método, tanto na família como em qualquer outra empresa, vai dar, né? vai dar lucro. Então, as pessoas em Portugal, claro, começando isto há 18 anos atrás, eu era um bruxo na dinâmica. Né? O meu pai com a inocência dele, né, quando eu entrego as empresas, ele disse: o quê? Tu deixaste de ser empresário para ser bruxo? Literalmente, né? Na dinâmica dele. E claro que hoje o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano está muito mais desperto, né? Hoje temos uma noção, já com uma consciência mais ativa, que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. A religião vem da etimologia de religar, e que é religar o homem a Deus, né? Tem um papel fundamental para quem de facto não tem essa conexão direta. Honro e agradeço de facto a todas as religiões do mundo, porque ajudam as pessoas a se conectarem. Okay? Quem não sabe é incrível, mas quem tem essa possibilidade e essa consciência de se conectar diretamente, não é necessário o religador, né? E perceber que espiritualidade, que Deus, que transcende um bocadinho dessa dinâmica toda, né? Essa é a luz, né? Eu falo isto assim de uma forma fácil, né? Através dos nossos 4 elementos, né? Porque nós temos a base, que é a terra, tá? Que é a estrutura, e a base da terra, que é o dedo mindinho, é o suporte, né? Que eu posso querer, é o meu terreno, é a minha força, né? Se eu quero ter um Titanic, eu tenho que ter um terreno que caiba um Titanic, ok? Então, quando eu quero ter algo, eu tenho que ter uma estrutura física que me permita aguentar isso, tá? Então, trabalhar o físico, para mim, é a base fundamental, ok? Porque é através desta energia física que eu vou conseguir suportar muitas coisas, tá? Eu vejo muitos empresários a terem sucesso com projetos incríveis porque não têm uma base sólida de estrutura para aguentar o suporte. Passo. Então, o primeiro passo é terra, é base. Okay? A seguir eu tenho a água, que é o dedo da aliança, que são os relacionamentos. Tá? E se eu não tenho inteligência emocional, se eu não tenho uma base emocional, eu não estou preparado para a derrota, para os altos e baixos de que é ser empresário. É impossível. Conviver com pessoas eternamente. Então eu tenho que ter um suporte emocional, não é? Para poder criar esta dinâmica. Então, eu preciso de uma terra fértil. Tá? Porque se eu tenho uma terra seca, não adianta nada semear. Né? Se eu não tenho controle emocional, eu vou ter uma terra cheia de água, em lama, também não vai dar para criar. Então eu preciso de um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, para ter uma terra fértil. Okay? E através de uma terra fértil posso colocar as minhas sementes, são as minhas ideias, né? Que são os meus projetos, que são as minhas dinâmicas. Tá? Então, quando eu tenho as ideias certas, os pensamentos certos, quando eu tenho a minha inteligência intelectual, o meu campo mental bem alinhado, okay? Eu consigo colocar as sementes bem na terra. Okay? E a partir daqui falta a luz, né? Falta a luz, que é sem luz não adianta eu ter a semente certa, com o terreno certo, porque nada vai crescer. Andar em voltas. Tá? Isso é espiritualidade, isso é Deus, isso é essa conexão, né? Então quando eu consigo integrar estes 4 elementos nesta ordem, porque não há outra, né? Então tudo tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para funcionar. Você costuma ver pessoas, eu vou usar o termo fracassando, durante esses processos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que conseguem sair do lugar, mas não vai até o final? Não é fácil olhar para o processo, né? É mais fácil. Eu costumo dizer que sentir é viver, tentar não sentir é tentar não viver, né? Uau! Mas há muitas pessoas que têm muito medo de sentir, ok? É preciso pagar o preço, né? É preciso mergulhar nessa profundidade, ok? É fácil nós termos ideias, é fácil nós termos projetos, ok? Mas depois eu tenho as sementes, é fácil criar, né? Hoje em dia, então, com a IA, é fácil
criar qualquer coisa. um universo, não é? Só que depois eu preciso cuidar da estrutura, que é do meu terreno, e é cuidar do meu terreno. E cuidar do meu terreno é olhar para a minha estrutura física, para crenças, para as minhas feridas emocionais, para tudo aquilo que me pede, são aquelas pedrinhas que estão no meu terreno que eu vou precisar de arrumar para arrumar a cena toda. Isso. Tá? Que são as minhas ervinhas daninhas, as minhas coisas todas, sabes? Está tudo aqui. Okay? E nem toda a gente tem coragem, né, de trabalhar o terreno para que as sementes sejam bem alinhadas, sabes? Então há muitas pessoas que acabam por fracassar, como tu queres dizer, porque elas não estão dispostas a labrar o seu terreno, elas não estão dispostas a preparar o seu terreno, elas não estão dispostas a arregaçar as mangas e a mexer naquilo que é preciso mexer para que este terreno de facto seja o suporte ideal e seja o terreno ideal para semear ali as coisinhas, não é? Porque eu acho que quando existe essa coragem, essa humildade, e claro que isto mete medo, né? É muito mais fácil não fazer nada do que fazer alguma coisa, né? Claro que isto é assustador, é um desconhecido, é o estar a mexer em coisas que nós não sabemos bem, né? Então, neste mundo empresarial, as pessoas têm medo da transformação, que é, ok, eu tenho isto tudo controlado, ok? Então, se eu mexo muito na minha estrutura, o que é que pode acontecer? Sabes? O que é que eu posso perder? Tá? Será que eu vou continuar a ser a mesma pessoa? Tá? Depois há muito aquela coisa de tal e qual como eu fiz, né? Eu para me encontrar eu mandei tudo, né? E então há muito, né? Tipo o monge quando eu sou Ferrari, tá? Do Robin Sharma, né? Então há muito esta dinâmica de, ok, se eu mergulho nisso eu vou ter que transformar a minha vida. Tá? E as pessoas têm medo de perder esse controle, de abandonar aquilo que já conquistaram, aquelas coisinhas, ficam presas e escravas daquilo que conquistaram e já não fazem esse movimento profundo. Sabe? Então é um ato de coragem, um salto de fé, mexer nesta dinâmica. Mas eu sinto que é fundamental, porque é a única forma da pessoa poder crescer sem limites. Né? Quando eu decidi fazer um rebranding da nossa marca, mudar o nome, mudar muitas coisas, a gente ficou, acho que por mais ou menos uns 2 anos, tentando encontrar qual categoria chamaríamos a nossa empresa. Porque chegou em dado momento que a gente percebeu que marketing era o que fazíamos, mas nós trabalhávamos muito além disso. A cada desenvolvimento que nós fazíamos, a gente percebia o quão limitado era a pessoa para colocar aquilo em prática. Então a gente falava, tá, enquanto a gente não tem uma categoria, vamos chamar de marketing. Com o tempo, os clientes falaram que nós éramos fachadas, que a gente vendia marketing, né, prometia marketing, mas quando eles passavam por um processo conosco, era totalmente mais profundo que aquilo. E aí eles até começavam a fazer uns processos mais pessoais, em detrimento do que no marketing nós começávamos a discutir. E com tanta resiliência de tentar encontrar de fato uma nova categoria, a gente chegou por enquanto no termo marketing de desenvolvimento humano e alavancagem empresarial. Incrível. Quando a gente conectou com esse termo, foi quando eu comecei a mapear, principalmente os nossos clientes, mas as pessoas à minha volta, como elas se auto-sabotavam com maestria. Como quando estavam a pequenos passos de dar uma alavancagem, o medo, a insegurança, a incerteza, o conforto, travava todo aquele processo. E era triste de ver. Automaticamente, eu comecei a entender, a querer entender melhor das pessoas, querendo entender como funciona o cérebro humano, as respostas comportamentais, o que é trauma, como ele reverbera, é direto, é indireto. As pessoas falam sobre isso, os homens se abrem para falar dos sentimentos quanto a isso. E eu fui aprofundando, e decidi, inclusive, abrir um projeto onde eu já tenho 2 parceiros em validação, mas sempre buscando alguém que me ajude a levar à frente, que é um centro de treinamento comportamental, para alavancar pessoas, não importa se é no marketing, se é na empresa, se é em vendas, porque eu realmente entendo que não importa a área que a pessoa atue, o problema o qual ela está estagnada, não está avançando, pode ser técnica? Pode, mas 90% é cognitivo, 90% é emocional. Existe uma série que resulta isso. Como você vê e como você conseguiria
direcionar a pessoa, pelo menos dar os primeiros passos, para quem se sente na insegurança de se abrir um pouco mais para ter essa oportunidade de alavancar empresarialmente? Um bocadinho nesta base, né? Primeiro, olhar para ela mesmo. Que é o desafio. É o desafio. Tá? Tudo fala sobre nós, né? Todas as áreas, né? Imagina, eu olho para a vida com 3 esferas da vida, tá? Esse é um método, na minha visão, né? Eu trabalho muito a esfera do eu, em que essa esfera do eu tem 4 pilares: o físico, o emocional, o mental, o espiritual. Okay? Depois temos a esfera da vida dos relacionamentos, tá? E nessa esfera da vida dos relacionamentos nós temos 3 pilares: o relacionamento amoroso, a família e as amizades. Okay? E depois na esfera da vida profissional temos outros 3 pilares, que é a relação com o trabalho, com aquilo que eu faço, a relação com o dinheiro e a relação com o desenvolvimento do profissional. Okay? Óbvio que nas 3 esferas da vida e nestes 10 pilares que nós somos guiados, né? Tudo fala sobre onde está o bloqueio. Okay? Se eu olhar aqui de uma forma muito simples, né? O homem é o semeador, tá? É ele que deixa a semente, tá? Ele deixa a semente na mulher e a mulher é a gestora, é ela que gera a cria em todo o processo de envolvimento, tá? Então, vamos falar em relação, por exemplo, dinheiro, tá? Há pessoas que são muito boas a fazer dinheiro, fazem dinheiro com muita facilidade, ok? E depois são más gestoras, tá? Então, eles têm uma boa relação com o pai, porque fazer dinheiro é pai, mas têm uma má relação com a mãe, porque é gestão. Perfeito. Consegues perceber o que eu quero dizer? Por isso, todos os pilares, é só um pequeno exemplo, né? Todos os pilares falam sobre aquilo que é preciso olhar na individualidade, okay? Para a construção da dinâmica. Entende? Isso faz sentido? Percebes o que eu quero dizer? Por isso, óbvio que ao longo da interpretação, do estudo da história da pessoa, nós vamos conseguir perceber de uma forma simples, okay? Onde é que a pessoa precisa de olhar, transformar, ressignificar, para depois poder mudar o jogo na vida. Tá? E por isso é que eu gosto muito deste processo terapêutico, né? Da terapia em si, né? Muito mais até do que a parte só coaching, né? Porque traz essa visão, traz esse olhar. Tá? Então, quando nós conseguimos identificar através do dia-a-dia da pessoa, através da história da pessoa, perceber quais são os gatilhos, quais são os padrões onde ela está presa que impede de transformar, okay? Nós conseguimos ajudar a pessoa na individualidade, a trazer isso à consciência, e aqui já falamos hoje até sobre isso. Consciência é 50% da cura, tá? Traz uma libertação. Já percebi. Já percebi porque é que não funciona, mas isso é só, já percebi. Não é isso que vai pôr a máquina a funcionar, tá? É só a tomada de consciência. Traz um alívio bem grande, que é, ok, já entendi porque é que eu estou na merda, tá? Mas, ok, isso já é um chavão, tá? Agora, é preciso essa transformação para trazer essa ressignificação, esse desbloqueio, tá? E esse acompanhamento individual, essa transformação individual, esse caminho que a pessoa não tem que fazer a individual, mas ela não tem que fazer na solidão, tá? Ela faz num caminho terapêutico, numa comunidade em que ela se vai permitir olhar e vai perceber que muitas outras pessoas têm exatamente os mesmos desafios, tá? E é um caminho, para mim o processo terapêutico é sempre um caminho de prazer, é um caminho feito ao ritmo que a pessoa tem capacidade de mergulhar, desde que ela tenha humildade para ir olhando e fazendo esse caminho, é um caminho incrível que vai desbloqueando todo o resto lá à frente, entendes? Por isso, da forma como eu vejo, o método que eu criei para me posicionar e para ajudar as pessoas a posicionarem-se dessa forma, torna-se simples. Okay? O que você acredita que é mais prejudicial para quem não está topando esse desafio do autoconhecimento? Porque ficamos barrados, né? Ficamos com padrões de repetição. Né? Acabamos por sentir uma frustração muito grande, porque as pessoas acabam por não perceber ou chegar a um ponto em que não entendem porque é que não funciona, porque é que ficam naquele loop, naqueles ciclos de repetição, né? Isto, parece que eu já vivi isto outra vez, né? Os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais, sabes? Eu não tenho sorte nos negócios, o dinheiro não, sabes?
Então, quando as pessoas começam ali, né? Né, elas mudam de empresa, elas mudam de projeto, elas mudam e aquilo volta ao mesmo jogo, tá? Então, volta ao mesmo ritmo. Então, eu acho que aí a pessoa começa a perceber que, pá, afinal, peraí, se acontece 2, 3, 4 vezes isto, eu tenho que mudar aqui alguma coisa, né? Não é o mundo que está contra mim, se calhar sou eu que tenho que transformar aqui alguma coisa para até as pessoas tomarem consciência deste padrão de repetição, elas vão lá estar, tá? Ou então aceitam que a vida é assim e pronto, e está tudo bem com isso também. Toma consciência, né? E aceita que essa é o suficiente. E está tudo bem. Perfeito. Tá? E olham para trás, e olham para o pai, olham para a mãe, olham para a média das pessoas que as envolve, né? Porque o ambiente conta muito para esse tipo de leitura e de visão, né? Então, pá, se as coisas não correm para mim, ou se correm assim para mim, e correram assim para os meus pais, e correm assim para os meus amigos, e para as pessoas que estão à minha volta, pá, porque se calhar a vida é assim, tá? E de vez em quando há assim um fora da caixa, né? Tipo nós que, espera aí, eu acho que é possível ver isto aqui. Eu não estou aceitando isso aqui, não. É possível poder, se calhar, ver aqui isto de outra forma, né? E então ir mais fundo e ter humildade, ter esse salto de fé, porque para mim é um salto de fé, né? E é um salto no desconhecido, poder explorar essa dinâmica, pá, eu acho que é incrível, não é? Acho que é só assim nós vamos conseguir passar essa barreira. Você, durante essa jornada, já se conectou com um case que você se orgulha de contar? Eu tenho muitos, mas eu não conto. eu Como tenho assim? muitos. Eu dava nestes 18 anos a atender pessoas, né? Que eu não faço mais nada ao dia todo. Né? Eu tenho muitos casos. Muitos casos. E o melhor case que eu te posso contar é o meu. Seu. Porque eu precisei de todas estas pessoas, eu não sei quantas pessoas passam na minha vida, né? Eu neste momento acompanho 60 clientes. Eu transformei-me incrivelmente, né? Porque eu revejo-me neles. Tá? Mas quando a gente passa daquela frase que a tua cura é a minha cura, é fácil multiplicar, é fácil semear, como você está trazendo. Eu acho que é um dever cívico, sabes? Acho que eu tenho duas frases, que é: eu só vou dar ao outro aquilo que eu já tenho, tá? E eu só vou levar o outro onde eu já fui, sabes? Então, eu acredito que hoje eu sou cada dia mais inteiro pelo caminho que eu faço, tá? Eu corro o mundo, eu estou aqui, tá? Eu vim aqui fazer mais um treino, mais um treinamento, né? No meio de muitos, eu não vim aprender nada de novo. Já fiz várias formações de coaching. Estou sempre na busca de ver perspectivas diferentes das mesmas áreas, não é? Mas com visões diferentes, através de pessoas diferentes, porque cada palavrinha, cada visão, cada gatilho vai-me ajudar a ir mais fundo em mim, não é? E se eu estou comprometido com esse trabalho, com certeza, eu sou uma pessoa cada vez mais inteira e consigo levar o outro a um nível de profundidade maior ainda, tá? Então... E agradeço muito, né, aos meus clientes, né, porque todas as dificuldades que eu tenho no processo, eu vou atrás. Né? Tudo aquilo que eles espelham em mim, né, e que ativam em mim, é um mar de... Cada pessoa à minha frente é um mar de possibilidades para conhecer um novo Mário. E isso é... uau, isso é incrível. Né? Legal. Eu estou muito curiosa para conhecer um pouco mais sobre os seus treinamentos. Eu cheguei a ver alguns vídeos nas suas redes sociais. Já participei de várias dinâmicas naquele teor, mas eu sempre gosto de entender qual é a perspectiva de quem está dirigindo um movimento como esse. Porque o básico é falar da cura, da consciência, da superação dos limites, dos altos limites. Mas todas as vezes que eu questiono isso a um treinador, de certa forma, a um mentor, eu sempre escuto uma versão diferente da mesma transformação. Eu gostaria de saber... De você, qual é a intenção por quando você faz essas dinâmicas? Fala um pouquinho sobre este lado do Mário. Então vá. Eu tenho um programa que se chama Jornada Consciente, tá? Este programa começou em 2018, ok? E
foi muito interessante. Este programa começou por uma fase muito clara, que é o Mário precisa de rotinas e hábitos, ok? E como eu precisava de manter as minhas rotinas e os meus hábitos diários, ok? Nada melhor do que assumir o compromisso com outras pessoas para que nunca eu possa falhar, tá? Então, isso, inclusive, é desde muito 2018, né, eu sou o único que não posso falhar com as práticas e com os hábitos, tá? E isso ajuda-me a transformar diariamente ao longo deste tempo todo, né? Por isso eu tenho, pegando aqui um bocadinho nestes 4 pilares, né, eu criei hábitos conscientes em que espiritualmente eu começo às 6h06 da manhã, das 6h06 às 6h50, com práticas de respiração, meditação, visualização. É ali que eu me centro, é ali que eu começo o meu dia, e convido outras pessoas a fazer parte. Então nós temos cerca de 50 pessoas online de manhã nessa dinâmica, de segunda a sexta-feira, tá? Fim de semana temos diferentes horários, então, mas de segunda a sexta-feira estamos lá. Por isso, de segunda a sexta-feira, desde 2018, eu acordo às 6h menos um quarto da manhã para ter as minhas práticas. A seguir nós temos o pilar físico, tá? Então, eu treino com a Carla quase todos os dias de manhã, e neste plano, na jornada, nós temos sessões de alongamentos, temos sessões de yoga, que ajudam as pessoas a trabalhar esse pilar físico. Okay? Depois olhamos para o pilar emocional, e no pilar emocional é muito o entrar em contacto com as nossas emoções. Então eu gosto muito de usar o journaling, tá? O meu diário, em que eu escrevo o que eu sinto, em que eu desabafo, em que eu trago ali sempre essa disponibilidade de sentir e de estar nesse campo. Você trabalha com diário ainda? Trabalho com diário, todos os dias escrevo. Uau. Okay? Porque é a forma como eu tenho de me escutar. Okay? É o meu lugar onde eu desabafo as histórias que eu ouço ao longo do dia que não posso contar a mais ninguém. Perfeito. Tá? E isso eu trabalho muito através da escrita, o meu pilar emocional. Okay? E depois, através do meu pilar mental, tem a leitura, tem o estudo, tem a técnica, né? Então, nesta prática diária, a jornada ela é baseada em 4 dinâmicas, tá? Eu olho para o trimestre, ok? São 4 ciclos. Nós trabalhamos nos equinócios e nos solstícios, tá? Que é quando muda a estação do ano, tá? Então nós preparamos a nossa visão dos 3 meses. Imagina, nós estamos agora do inverno em Portugal, estamos aqui no verão, né? Em São Paulo, mas lá é inverno. Tá? E nós estamos a trabalhar desde o equinócio, desde o solstício de outono, tá? Agora até ao equinócio da primavera, tá? Que é no dia 21 e 22 de março, que é onde nós vamos fazer o nosso retiro. Por isso, nós 3 em 3 meses, nós fazemos este plano de objetivos, tá? E gerimos a nossa energia em função da estação do ano, tá? Se nós lá estamos em inverno, eu tenho muito menos energia. Eu preciso ter um plano de recolhimento muito mais invernoso do que no verão, em que o dia é maior que a noite. Okay? Porque nós achamos que somos máquinas e nós teremos o mesmo plano o ano todo. Tá? E isto gera falência. Nós não somos, né? E então nós estamos conectados com a natureza. Até se eu sei que a noite é maior que o dia, eu tenho que organizar o meu dia, né? Aquele plano em função desse período, porque eu vou precisar de recolher muito mais do que estar cá fora. Okay? Entramos agora no próximo retiro, que é o 12º retiro da jornada, que é no equinócio da primavera, que é onde tudo renasce, tá? Que é onde de facto é a passagem de ano celta, tá? Porque é o início de tudo, é a primavera. Tá? Se nós olharmos para o nosso calendário, né, se o ano começasse de facto em março, fosse o ano 1, em agosto, né, ou setembro é o mês 7, outubro é o mês 8, novembro é o mês 9, dezembro é o mês 10. Tá? O calendário foi alterado. Nossa, é verdade. Okay? Tá? Então o janeiro seria, o mês 1 seria março, né, que é o início de tudo, que é quando tudo renasce, é quando tudo rebenta. Tá? Então, nesse ponto, nós temos um equilíbrio que é o nascer da luz. Okay? Então, a nossa luz começa
A nossa luz começa a crescer nesta dinâmica, não é? Então, nós trabalhamos sempre em função das estações do ano, ok? E temos esse acompanhamento direto nestes pilares, tá? Então, o que é que nós fazemos? A cada dia 21, reunimos-nos em retiro, tá? Olhamos verdadeiramente para tudo aquilo que eu me propus a fazer nestes 3 meses, ok? Imagina, vamos pegar aqui de outubro até março, ok? Certo. Ou melhor, desculpa, de dezembro, não é? O último retiro foi dezembro. Dezembro. De dezembro até março, são 3 meses, e todo o plano que nós fizemos até agora, nós vamos chegar ao encontro, eu consigo perceber através do plano que eu criei para mim o que é que eu não consegui, quais foram as minhas frustrações, quais foram as minhas dificuldades, isso vai falar das minhas crenças, das minhas limitações, de todo esse processo. Então, transformamos essas crenças, essas limitações, tudo aquilo que nós não conseguimos em processos de alto impacto, né? Vamos superar vamos dar esse grito de Ipiranga, vamos trabalhar de facto essas sombras, vamos trabalhar nessas limitações no primeiro dia do retiro, ok? Voltamos a fazer um plano para os próximos 3 meses, ok? E criamos um processo de superação e de alto impacto que é, ok, se eu consigo de facto fazer um firewalking, se eu consigo caminhar ou partir tábua, ou sei lá, fazer alguma coisa de superação, eu vou criar uma memória de superação que me vai ajudar nos próximos 3 meses. Eu costumo dizer que essas dinâmicas, que hoje, né, eu começo a perceber que as pessoas estão começando a pulverizar também. Essa coisa de quebra da madeira, andar no fogo, eles jogam muito mais pro lado showman. Mas o que eu gostaria de esclarecer, e é como eu vejo, e é importante que você como especialista traga a tua visão, é que eu vejo essas dinâmicas como rito de passagem. Não é sobre quebrar a madeira, não é sobre andar no fogo, não importa se é real, se é algo fictício, não importa se é um pensamento, se é uma imaginação que você está intuindo, não importa se você está co-criando, são ritos de passagem. Nós, humanos, temos a necessidade de ver, de materializar as coisas para acreditar de fato. Então, quando a gente passa por esses processos de quebrar a madeira, de andar no fogo, na minha visão, eu estou me comprometendo comigo mesma a partir do momento daquela ação específica, de que eu deixo o velho e abraço um novo. Eu deixo o velho com os meus traumas, com as minhas inseguranças, com o que eu aprendi que era o jeito certo e tá tudo bem. E eu começo o novo pequeno, como aprendiz, ouvindo novos significados, ressignificando a minha vida, os meus sonhos, os meus pensamentos. Isso. Eu vejo essas dinâmicas como rito de passagem, ao invés de ser uma mera ferramenta ou algo entregável dentro de um treinamento que um coach vendeu. Porque o nosso papel é um programa de hábitos, é um programa de acompanhamento o ano todo, tá? Isso é diferencial. Isso é diferente, tá? Não é um treino que nós vamos fazer e depois ficamos sem saber bem o que é que acontece, tá? A pessoa tem um acompanhamento de 1 ano connosco. Okay? 1 ano. 1 ano. Eu tenho pessoas que estão connosco desde o início. Tá? Elas fazem um percurso, há um processo de superação constante, tá? E esses momentos de alto impacto é aquilo que permite criar memórias às pessoas de superação. Sim. Assim que a dificuldade se vai apresentar, ela tem uma memória de alto impacto lá que vai dizer, não, espera, eu passei um firewall, eu passei o fogo, eu tenho capacidade de superar isto. Okay? Não são processos pontuais, não é showman, é um processo de transformação, cirúrgico. É um processo de criar memórias. Claro que as pessoas são trabalhadas e preparadas para passar essa dinâmica. E elas vão passar essa dinâmica com uma intenção clara da superação da dificuldade que a pessoa traz. Okay? Ela transforma a dor dela num ato de amor, num ato de coragem e de superação. Tá? Nós criamos uma dinâmica, por isso é que não é um treinamento pontual. Tá? Isto é um acompanhamento de 3 em 3 meses em que a pessoa organiza a vida dela, ela vai identificar as dores delas, as crenças delas, nós transformamos, olhamos para elas e naquele ato nós criamos a transformação. Novas ancoragens. Novas ancoragens. Ela ancora e se ressignifica a dor em prol de uma âncora de poder pessoal, que é aquilo que lhe vai ajudar a trazer a transformação para os próximos 3 meses, e daqui a 3 meses vamos ter outra dinâmica diferente, porque vamos crescendo, é um processo constante,
tá? A pessoa já vai tendo um processo de maturidade e de preparação e cada vez mais coragem para olhar mais fundo e vamos criar outras âncoras para criar um processo de acompanhamento, tá? Os meus treinos não são treinos pontuais, tá? Nós trabalhamos numa jornada. Maravilha, eu Okay? Nós adorei. fazemos uma jornada. O Mário tá me deixando com cada vez mais vontade de ir para Portugal, passar mais que um ano durante esses processos. O bonito disto é que todo o programa é feito online, tá? Só os treinos presenciais, só os retiros é que são presenciais. Toda a jornada é feita online. Okay? Bom. Toda a jornada é feita online. Pode falar até para essa câmera aqui, como é que faz para participar das tuas jornadas? Principalmente essa que vai acontecer. Então, a jornada é um programa trimestral, tá? Que é renovado a cada 3 meses. Perfeito. E feito online, focada muito nestes pilares. Nós temos sempre a prática matinal, as aulas ficam gravadas 24 horas, por isso a malta aqui do Brasil não vai acordar às 3 da manhã para fazer a jornada, mas pode fazer à hora que for, ela acorda e a gravação diária está lá, ok? E, pronto, pilar espiritual base, temos sessões de alongamentos, temos aulas de yoga com horários que são possíveis de fazer cá, porque 21 horas lá em Portugal, por isso menos 3 aqui dá perfeitamente para fazer. Na parte emocional nós temos um satsang comigo, online, que é onde nós nos agrupamos em que falamos sobre emoções. Temos ali 90 minutos só para falar, é basicamente uma terapia em grupo. Okay? E a cada dia 21 nós temos uma sessão de alinhamento da nossa jornada. Okay? A 3 meses nós fazemos o plano e a cada 21 nós temos um processo só para ajustar a rota daquilo que vai garantir que nós vamos conseguir de facto lá chegar. Por isso nós atuamos aqui nesta dinâmica e depois temos os treinos presenciais, né? A cada 3 meses, portanto é uma visita a Portugal a cada 3 meses para criar esse processo de transformação. Okay? E o bonito disto, que é essa novidade, é que nós vamos levar este processo da jornada para as empresas. Okay? Porque isto pode ser, de facto, os CEOs de empresas que estejam conscientes em que os colaboradores, de facto, merecem ter algo que os ajude a serem melhores pessoas, para serem melhores profissionais, para que os resultados possam melhorar. Exato. Okay? Concordo, maravilha. Mário, qual foi a principal mudança, o principal aprendizado sobre mentalidade que você teve? Hoje, quando a gente fala de mentalidade, e principalmente usando o meio da internet, ficou uma coisa muito bagunçada, ficou uma coisa pragmática, né? Tem que frequentar ambientes diferenciados, tem que falar com pessoas diferenciadas, tem que se vestir de uma maneira diferenciada. Em outras palavras, como se vê na internet, tem que criar um personagem para que você, então, passe a viver. Como você vê isso, né? Como é que é essa transição de mentalidade para o seu eu que deseja ser desprendido e o seu eu que deseja ser conquistado? Interessante isto que estás a trazer, porque eu estou muito neste processo, né? Quando nós trazemos a consciência da quantidade de papéis que nós ocupamos na vida, tá? Perfeito. O Mário é um ser individual, mas quando o Mário entra no mundo dos outros, o Mário é marido, é pai, ok? Quando eu entro na minha vida profissional, né? Eu com 30 anos eu quis deixar de ser empresário, ok? E entrei no papel do terapeuta, tá? E ao longo destes 18 anos eu fui conhecendo o mentor, é outro papel, tá? E hoje o Mário é convidado a resgatar o papel do empresário de novo, porque a quantidade de projetos que eu tenho é muito pesada para um terapeuta. Entende o que eu quero dizer? Então, quando eu consigo verdadeiramente olhar para os diferentes papéis, tá? Eu como terapeuta, eu abro um campo, eu absorvo tudo, ok? Como mentor, eu afunilo o meu campo e ensino muito mais, e como empresário eu sou muito mais objetivo e concreto, tá? Então, nós precisamos verdadeiramente olhar para os diferentes papéis que nós temos, tá? E que trazer uma clareza muito, muito presente de que cada papel tem que fazer,
Eu nesta fase, foi muito interessante toda a falar sobre isto, né? Eu criei um plano em que eu criei um organograma da minha própria vida. Eu não criei um organograma da minha empresa. Eu criei um organograma da minha própria vida e consigo perceber que cada papel tem processos. Eu criei processos para o marido, eu criei processos para o pai, eu criei processos para o empresário, eu criei processos para o mentor, eu criei processos para o terapeuta. Isso ajuda-me a estar muito mais presente, tá? Porque nós estamos habituados só a olhar daqui para a frente, né? Eu entro em casa e digo, então amor, está tudo bem? Então, o que é preciso? Precisa de alguma coisa? Né? Nós não assumimos o papel de líder do pai, do marido ou do pai. Nós estamos sempre ao serviço. Tá? Nós entramos na empresa, então, como é que está? E hoje, o que é preciso fazer? Né? E nós estamos sempre à espera que os nossos colaboradores programem aquilo que vão fazer. Mas nem sempre nós fazemos isso nos papéis todos. Tá? Então, quando eu consigo me distanciar e consigo perceber que aquele é um papel em que eu tenho que ter processos, em que eu preciso, ok, como marido, o que é que eu preciso fazer para que esta relação dê lucro? Perfeito. Como pai, o que é que eu preciso fazer para garantir que a minha relação com o filho está consciente? Como empresário, o que é que eu preciso de fazer mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, diariamente, para garantir que os meus negócios, eu tenho uma clareza total sobre os meus negócios, tá? Como mentor, o que é que eu preciso de fazer? Como é que eu me tenho que preparar para que eu consiga, de facto, responder na melhor posição? Como terapeuta, igual, tá? Então, quando nós separamos isto, traz uma clareza muito grande, sabes? Sobre o que é que eu tenho que ocupar. Eu estava a partilhar contigo, né? Que é, eu de manhã, eu só faço consultas da parte da tarde, porque eu adoro o operacional, eu adoro estar com pessoas. Por isso eu nunca vou deixar de fazer consultas. Okay? Mas das 14 às 19 horas, é o terapeuta que está presente. Pronto. Não é o empresário, não é o mentor, não é o terapeuta. Okay? Mas tenho 2 horas de manhã em que é só o empresário que tem que lá estar. Okay? Na minha equipa, eu trabalho com 6 pessoas diretamente, em termos de equipa, e todos eles são terapeutas, todos eles são mentores, e todos eles são responsáveis por um departamento, por um projeto. Okay? Então é fácil, se nós nos juntarmos os 6 como terapeutas, se um diz, tal, olha, hoje não dormi, o meu filho está... Sabes? E o terapeuta diz, pronto, né? Porque o terapeuta é aquele fofinho que tem que tomar conta de tudo. Pronto, está tudo bem, pronto, falhaste, está tudo bem. A gente entende, ok? Então eu posso ter uma reunião com eles como terapeutas, que somos todos, e vai ser uma reunião muito fofinha, mas menos produtiva. Se eu colocar e tiver uma reunião com 5 mentores, vamos ter muito mais objetivos. Mas se eu tiver uma reunião com 5 empresários, porque cada um é responsável por um departamento, então eles são empresários sobre aquela dinâmica, aquela reunião muda completamente e torna-se completamente objetiva e concreta. Maravilha, faz sentido. Então, esta separação dos papéis, este olhar para esta dinâmica, eu acho que traz uma clareza muito grande para responder um bocadinho àquilo que tu trouxeste. Que faz. Maravilha. E você acredita que esse processo, ele tem prazo de validade? Você se dedica neste processo da mentalidade, né? Porque depois, repara, em cada lugar eu vou ter necessidades diferentes. Sim, naturalmente. Então, isto não acaba nunca, né? Isto não tem fim, né? Não tem fim, porque nós podemos sempre melhorar um bocadinho, né? Em cada papel, né? E claro que há nestes pilares todos e nestes papéis que eu tenho, há papéis que estão a ter muito mais prazer do que outros. Faz parte, né? Mas quando eu tenho muito prazer e quando eu subo 1 ou 2 degraus naquele papel, né? Aquele papel meu, aquela persona minha, imagina, eu estou a trazer de novo o empresário à vida. Tá? E está-me a dar um gozo tremendo, né? Ser empresário 18 anos depois está a ser muito possível, muito mais fácil hoje. Então com o Yammer, esquece, incrível. Porque temos muitos processos. No meu tempo, há 18 anos atrás, não havia processos, não havia digital, não havia forma de controlar nada, era só presença, né? E hoje é muito mais fácil criar essa dinâmica. Então, quando o empresário sobe 1 ou 2 degraus, ele também fica à espera
que o mentor suba 1 ou 2 degraus, que o terapeuta suba 1 ou 2 degraus, sabes? Então, eu vou analisar as minhas personas e perceber que, ok, onde é que eu preciso de olhar e o que é que eu preciso de fazer agora com o terapeuta para acompanhar o mentor. Perfeito. Tá? Entende? Então, esse processo de mentalidade, quando é que isto acaba? Não acaba. Né? O jogo não acaba. Ainda bem. Ainda bem Graças que não acaba. a Deus. Eu costumo Ainda bem que dizer não acaba. que a parte mais prazerosa da vida foi descobrir recentemente que o nosso foco tem que ser o processo e não o resultado final. Nós temos pequenos objetivos, nós temos grandes objetivos, isso é maravilhoso. Isso faz com que você não tenha a sensação de estar perdendo tempo. Porque você sabe de alguma maneira para onde você está indo. Mas esse foco excessivo no resultado final, mudar a mentalidade, se desenvolver só para alcançar um único objetivo... Tira o prazer, tira a magia da vida. É tão vazio. Total. É tão raso. E eu fui muito assim. Eu tenho 25 anos e dou muita sorte de ter tantas tomadas de consciência acompanhada de ações que tão jovem tenham esse processo resignificado. Isso. Mas eu passei muito tempo focando só no resultado final. Então, a frase fazer o que precisa ser feito, ela vinha acompanhada da continuação incondicionalmente. Isso. E essa palavra incondicionalmente é o que eu tenho recentemente ressignificado demais. Tem condição fazer o que precisa ser feito. E não é sobre o resultado final, porque ele vai acontecer do melhor jeito possível. E dependendo da forma que você explora o processo, a tua meta ela é superada, ela é batida com antecedência, ou ela é duplicada, triplicada. Então, tá certo isso? Faz sentido? Né, para alguém que também tem essa experiência, olhar mais para o processo do que para o resultado final? Eu sou um peregrino, tá? E o peregrino tem um objetivo de chegar, né? Mas o prazer do peregrino é o passo a passo. Perfeito. Tá? Eu fiz 14 vezes o caminho de Santiago. Não sei se já ouviste falar no caminho de Santiago de Compostela. Uau. Né? E quando eu viajo sozinho, quando eu faço o caminho sozinho, há alturas em que eu fico 2, 3 dias na mesma etapa porque eu não quero acabar. Olha. Tá? Porque o prazer de caminhar até é o processo, não é o fim. Processo. Né? Então, o caminho da jornada é a cena mais prazerosa que existe. Tá? Então, claro que faz sentido esta dinâmica e existe para mim a vontade do homem e a vontade de Deus. Tá? Então, há um pensador incrível que é o Dr. Agostinho da Silva, que é um grande mestre português, já faleceu, e ele, numa entrevista que lhe fizeram, perguntarem-lhe: doutor, que planos tem para a vida? E ele disse: planos para a vida, menina? Eu não faço planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para mim. Tá? Uau. Então, quando nós focamos só nesse resultado final, ele pode não ser isso que Deus quer para nós ou tem para nós. Tá? Então, o caminho, jogar o jogo, né? Eu ponho isto desta forma, uma forma muito clara, que é: a vida é um jogo, nós somos apenas os jogadores. Tá? E nós passamos muito mais tempo a tentar controlar o jogo do que a jogar o jogo. Tá? Então, como jogador que eu sou, como peregrino que eu sou, eu só preciso de treinar todos os dias para estar na minha melhor versão, respondendo aos convites que a vida me faz a cada momento. Tá? Agora, o Jonas me perguntou: e fazer um treinamento no Brasil? Eu estou disposto aos convites que a vida tem para mim. Eu não faço planos nenhuns para o processo. Nenhum dos meus projetos foram idealizados. Nenhum. Uau. Nenhum. O espaço portal não foi idealizado, a jornada não foi idealizada, o projeto Empresa com Alma não foi idealizado. Eu não paro para pensar numa coisa que eu vou fazer para fazer dinheiro, para chegar onde eu tenho que chegar. Não. Eu só respondo aos convites, eu respondo às necessidades que as pessoas trazem, que eu vou sentindo na minha própria jornada. Tá? A jornada consciente foi uma necessidade minha. O projeto Empresa com a Alma, que é um dos projetos que vamos trabalhar juntos, com certeza, e mesmo na jornada também, não tenho dúvidas nenhuma, foi uma necessidade que eu senti enquanto empresário, ter esse acompanhamento. Tá? Por isso, não foi algo que eu pensei: olha, vou criar este projeto porque isto é que vai. Nunca. Eu não faço planos para a vida. Uau. Nós viemos para o Brasil, eu e a Carla, nós vimos 15 dias aqui, foi o passo a passo, nós só tínhamos 7 dias marcados. Eu marquei hotel,
ontem para hoje. Eu não tenho planos. E é incrível viver assim. Porque a vida leva-nos ao colo. Isso foi muito importante ouvir, porque mesmo em processo de gravação e etc., e principalmente em treinamento com o time, O estar aqui contigo, quando é que foi o convite? Ontem? Hoje? Hoje? Foi hoje. Por quê? Eu não faço planos. Por que eu digo que é importante ouvir e aí faz sentido você recordar que o convite que está sendo executado agora foi feito hoje mesmo, no meio da tarde, basicamente. Nem foi no período da manhã, onde teve tempo. Eles estavam em Ilhabela, até chegar em São Paulo, agora é para o hotel e vão embora amanhã, né? Por que foi importante ouvir isso? Eu tenho tido uma briga interna, né? E eu sempre abro minha vulnerabilidade para todos. Com respeito e ciente de que quando eu me abro, eu me exponho, quando eu me exponho eu me conheço, quando eu me conheço eu me acolho e eu reverbero isso em quem me escuta e vice-versa. Então nunca é um problema para mim numa gravação, num treinamento com as pessoas, falar das minhas dores, das minhas sombras, e eu faço questão de conhecê-las até para aprender a lidar com elas. E eu tenho tido essa briga interna no sentido de eu preciso pensar, eu preciso programar, eu preciso planejar, eu preciso ver 5 anos à frente, 10 anos à frente. Mas o meu natural, o momento em que eu me sinto confortável e em flow, eu não me importo se é 10 da manhã, 5 da manhã, se eu vou fazer um luau, se eu vou viajar para o litoral, se eu vou só meditar, porque eu amo meditar. Eu gosto de ter uma vida não programada. Mas o mundo empresarial às vezes puxa a gente para essa programação. E se cumprir o básico, ok. Que não precisa, porque aí eu vejo que faz sentido viver como você vive, é esse excesso. É esse excesso de controle, de querer saber o que vai acontecer, como vai acontecer e a frustração que acompanha. Porque você percebe que você não controla nada, você não controla a vida. E a vida não controla você, ela lhe guia de acordo com o que você fala, faz, conecta, consome, respira. Isso é mágico, né? Então, ouvir isso de você e ver que é um método, de fato, que funciona, talvez me traz conforto de, ao invés de eu buscar excessivamente um planejamento, um controle, só viver, só processo, só o dia após dia. E o que diferencia é estar em movimento. Uhum. Então, o que eu falo muito para mentorados, as coisas que eu mais escuto dentro das mentorias eu não sei o significado da palavra propósito. Todo mundo diz qual é o meu propósito, qual é a minha missão, e não sei o quê. Eu falo, não precisa saber no momento. O que você precisa fazer é se colocar em movimento. Isso. A água parada, a gente já sabe qual é o resultado. Apodrece. Coloque-se em movimento, porque a vida lhe guia conforme a tua intenção. Isso. Eu tenho uma mentora que diz, quando a intenção é boa, coisas boas acontecem. Com certeza. E mesmo que o que aconteça na tua visão, no teu olhar, no teu mapa de vida não foi tão bom assim. Mas depois que você passa pela turbulência, você percebe que é o melhor que poderia ter acontecido, da forma que aconteceu, porque tinha que acontecer. Então é mágico perceber tudo isso, ouvir tudo isso, sentir enquanto você fala. E é magnífico. Eu sempre fecho. Deixa-me só dar uma dica aqui, Drica, que é aquilo que eu disse há pouco, né? Que a vida é um jogo. Eu sou apenas um jogador. Mas eu preciso treinar o jogador e de preparar o jogador. É isso. Tá? Então, é uma palavra que eu gosto muito que é sacrifício. Perfeito. Tá? A etimologia da palavra sacrifício vem de sacro, ofício, que é o ofício sagrado. Okay? Para eu estar preparado para o jogo, eu tenho que treinar diariamente e afincadamente. Eu não faço planos no meu mundo de fora, mas eu faço os meus sacro-ofícios diários. Okay? A meditação, o meu treino físico, a minha leitura, o meu journaling, aquele básico bem feito, isso para mim tem que fazer parte do meu dia, porque é isso que me permite estar no mundo pronto para jogar o jogo. Okay? Eu não faço planos fora de mim, mas dentro de mim eu tenho muita regra e tenho muita organização interna. É isso. Tá? Eu não facilito nas minhas práticas, tá? Porque é isso que esse autocuidado é isso que me prepara, é isso que me coloca no jogo de uma forma bem consciente, né? Sabes? Na minha melhor versão. Tá? Então eu não faço planos para a vida, mas eu tenho os meus hábitos, as minhas rotinas bem claras. Seus rituais internos. Eu não posso não ter horários às vezes quando venho para fora, não é? Porque mexo com toda a nossa
a nossa estrutura, mas dentro do pouco tempo que eu tenho que ter os momentos para fazer o básico bem feito. Tá? Então, é isso. Sabes? Só trazer são os ritos internos, isso, né? Isso. Até lembrando, porque a gente viaja nas consciências, mas lembrando que estamos na internet, né? E que a interpretação, ela é subjetiva, de acordo com o teu mapa de vida, com o que você aprendeu, o que é certo, o que é errado, e assim sucessivamente. O papo tá incrível, eu ficaria mais 10 ou muito mais horas conversando. Quero agradecer mais uma vez o fato de você aceitar esse convite, mesmo tendo em cima da hora. Eu falei assim, nossa, poderíamos jantar? Deveríamos. Mas essa troca para mim vai fazer muito mais sentido, porque não é só sobre mim. Eu vou aprender, eu vou consumir, mas nós vamos multiplicar. E isso é riqueza, isso é prosperidade. Com certeza, então, transbordar Exato. É a nossa missão de vida, né? Foi realmente uma honra poder receber vocês nesse espaço. Nós falamos tanto disso em Goiânia, né? E eu sempre encerro com uma pergunta, né, que facilita e permite que você traga uma frase. Se hoje, né, se os próximos 5 minutos fossem os seus últimos respiros, qual mensagem você deixaria? Eu deixaria uma mensagem de puro silêncio. Porque quando eu estou em silêncio, sabes, é quando eu ocupo verdadeiramente o meu lugar, o meu espaço, e quando eu dou e transbordo o melhor de mim com o mundo. Perfeito, uau. Sabes? Um novo grande aprendizado. As pessoas precisam aprender, talvez, a conviver com barulho interno. Isso. A ponto de o silêncio invadir de uma maneira educativa. Porque quando eu trago esse alinhamento interno, eu acho que é quando eu verdadeiramente estou conectado com tudo. Tua essência. Tá? Então, aqui não se escuta, mas traz esse transbordo da minha essência. Maravilha. Eu vou praticar essa. Mário, muito obrigada pela sua presença. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes. Com certeza. Esse podcast, esse talking, né, ele é uma coisa meio diferente. Às vezes eu faço ele no barco, como eu fiz em Paraty, no Rio de Janeiro. Faço às vezes em terra firme, porque é importante. E eu gosto de trazer visão, gosto de trazer sensações, gosto de trazer aprendizados. E tudo isso, acredite, aplique no marketing depois desse autoconhecimento interno ou qualquer outra área, que o crescimento está fadado ao sucesso interno e ao sucesso do transbordo. Então, é o transbordo. Nos vemos em breve, então, no próximo episódio. Obrigado.